fechou o acordo de colaboração premiada no processo em que é acusado de corrupção de ganhar 100 milhões de reais. Na sua colaboração, o empresário delatou a presidente do BNDES, Daniela Brasil, em um suposto esquema de corrupção envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento e empresas privadas. Mês passado, a professora Nachara participou de um evento na Estácio FAP com o juiz Cláudio Rendeiro, que dá vida ao personagem Epaminondas. Há também grandes expectativas para o talk show do dia 26 de maio com a professora Nachara Palmeira. Nesse talk show, nós vamos falar sobre as leis especiais e temos certeza que teremos grandes debates. Está entrando no ar o Jornal Penal. O empresário Vinícius Monteiro fechou um acordo de colaboração premiada num processo em que é acusado de ganhar 100 milhões de reais e um esquema de corrupção. A delação premiada abala o Brasil como abalou a Itália há 20 anos atrás. Esse mecanismo jurídico de colaboração em troca de amenizar a pena é usado em outros países também. E no Brasil, dezenas de acusados já contribuíram com a justiça, prestando informações sobre esquemas de corrupção, para dessa forma conseguirem algum benefício sobre suas reprimendas. No caso do Brasil, nós temos o empresário Vinícius Monteiro, que acabou de delatar a presidente do BNDES, Daniela Brasil, em um esquema de corrupção que era composto por empresas privadas e o Banco Nacional de Desenvolvimento. E vamos agora ao vivo com a repórter Carol Reis, que está na porta do edifício do empresário Vinícius Monteiro. Bom dia, Rose. Hoje estamos aqui em frente ao edifício onde reside o empresário Vinícius Monteiro e estamos o aguardando para tentar uma entrevista sobre o acordo de colaboração premiada feito com o Ministério Público. Vamos ver se ele aparece. Olha, lá vem o senhor Vinícius com a sua advogada. Senhor Vinícius, por favor, apenas uma pergunta. Apenas uma pergunta, ok? Pode deixar, vai. O que o motivou a fazer esse acordo de colaboração premiada? Bom, eu fiz esse acordo não com o intuito de me livrar de nenhum tipo de sanção, mas eu fiz esse acordo para que a justiça prevaleça, para que a justiça seja feita, minha filha. Apenas isso. E o que o juiz levaria em consideração para aceitar o seu acordo? Bom, o juiz vai levar em consideração o que está previsto no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei das Organizações Criminosas, que fala sobre a minha personalidade, sobre as circunstâncias sociais, sobre a gravidade do ato criminoso e da eficácia da minha colaboração. Certo, mas de certa maneira, será que o senhor não sairia impune dessa história? Bem, Querida, não fale impunidade com o meu cliente. Conforme o artigo 5º da Lei de Organizações Criminosas, ele tem direitos. E quais seriam esses direitos do seu cliente? Ele vai usufruir de medidas de proteção. Sua imagem, seu nome e suas informações pessoais devem ser preservadas. Não podem ser divulgadas sem prévia autorização por escrito. É um acordo legal, regular e voluntário para a homologação do juiz. Não irá mentir nem omitir sobre os fatos, com elementos probatórios para comprovar a boa-fé dele. Será conduzido em juízo separadamente dos outros coautores e partícipes. Nas audiências, não terá contato visual com os demais culpados. Se fosse condenado, ele seria para cumprir pena em estabelecimentos diversos de demais correios. Isso são os direitos de um colaborador. Obrigada, doutora. Nada. E agora voltamos aos estúdios do Jornal Penal. Isso mesmo, Lúcia. Foi muito pertinente essa pergunta da nossa repórter Carol Reis. Verdade. Porque como é que pode no Brasil o criminoso cometer o crime que quer e basta que ele participe da lei de colaboração premiada para receber os seus benefícios, como por exemplo a extinção da pena? Então nós temos uma certa desproporcionalidade no Brasil, estamos criando um paraíso para a impunidade. Verdade, Eric. Inclusive, teve uma fala do ministro do STF, o ministro Barroso, que está sendo divulgado demais nas redes sociais, que é o seguinte: esse não é o país que quero deixar para os meus filhos, um paraíso de homicidas, estupradores, corruptos. Eu me recuso a participar, sem reagir, de uma justiça que não funciona. É isso mesmo. E por conta dessa compreensão de impunidade que está sendo difundida em nosso país, a nossa repórter foi às ruas para perguntar para as pessoas o que elas acham da lei de colaboração premiada e sua aplicação nos esquemas de corrupção que estão vindo à tona. A senhora já ouviu falar sobre delação premiada? Já. O que a senhora entende sobre isso? Mano, o que eu entendo sobre isso é que um hoje quer passar, um passa o outro para trás ainda cada vez mais, né? Então essa delação premiada não adianta. Não adianta. Para mim não adianta, porque de ladrão para ladrão todos são ladrão. Eu tenho ideia, né? A delação premiada seria a ideia de que alguém
denunciaria algum fato para poder se beneficiar, diminuir a sua pena, para que outro pudesse ser também punido. E hoje mais cedo a nossa repórter Carol Reis esteve com a presidente do BNDES, Daniela Brasil, que foi delatada pelo empresário Vinícius Monteiro. Hoje estamos aqui com a presidente do BNDES, Daniela Brasil, que foi delatada pelo empresário Vinícius Monteiro, num grande esquema de corrupção. E hoje estamos aqui para ver o que ela tem a dizer sobre esse assunto. Daniela, você foi delatada pelo empresário Vinícius Monteiro num esquema de corrupção em que ele rendeu mais de 100 milhões de reais. E não só isso, ele ainda saiu com perdão judicial. Diante disso, você não fica com a sensação de que o crime compensa? Carol, fico com essa sensação e fico indignada, até porque ele foi um dos mais beneficiados, recebeu 100 milhões no esquema, recebeu perdão e apenas pagou essa multa. E eu estou pensando em fazer esse acordo de colaboração premiada. Então, Daniela, você pretende negociar com o juiz este acordo? Na verdade, Carol, segundo a Lei de Organizações Criminosas, o juiz ele não participará das negociações deste acordo. Quem participará deste acordo, dessas negociações, será o delegado de polícia, mas eu como investigada, a minha defensora, o manifesto do Ministério Público, ou a defensora e eu. Obrigada, Daniela. Agora eu gostaria de conversar um pouquinho com a sua advogada. Doutora Alencar, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O empresário que delatou a sua cliente, ele fez um acordo de colaboração premiada antes da sentença. Se a doutora Dani fizesse esse acordo após a sentença, quais seriam os seus efeitos? Neste caso, a pena poderá ser reduzida até a metade, ou será permitida a progressão de regime. Ademais, o colaborador deverá renunciar ao direito de silêncio na presença do seu defensor, se sujeitando assim ao compromisso com a verdade. Então, doutora, se a sua cliente não for denunciada e receber o perdão judicial, ela fica livre de comparecer em juízo? Na verdade, não. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo, a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Além disso, sempre que possível, deverá ocorrer o registro dos atos de colaboração, para que assim seja garantida a maior veracidade das informações. E agora voltamos aos nossos estudos. Eric, acho que no Brasil o crime compensa. Parece que sim, principalmente quando o crime é envolvendo milhões de reais e o criminoso faz uma boa delação premiada. E nós enviamos perguntas para dois dos maiores juristas do Brasil. Um deles, o doutor Helder Lisboa, professor querido, juiz de direito, reconhecido internacionalmente, falou conosco por telefone. Doutor Helder Lisboa, algumas pessoas apontam o uso excessivo da prisão preventiva na Operação Lava Jato, citando inclusive a fala do procurador Manuel Pastana, que disse: "O passarinho para cantar precisa estar preso". O senhor acha que a prisão preventiva acaba forçando uma pessoa a fazer um acordo de colaboração premiada? Bom, atendendo ao pedido do acadêmico Alisson, que é nosso aluno, eu, depois de um bom tempo aí dos meus alunos da Estácio FAP, que todo mundo sabe que eu estou de licença saúde, já estou voltando, graças a Deus. Mas respondendo à pergunta da repórter, a impressão que eu tenho e a forma de como eu tenho de responder essa pergunta é que a preocupação com a duração da prisão preventiva ela é de origem cosmopolita, ou seja, é uma preocupação mundial, porque na verdade o acusado é preso, né, diversamente da prisão temporária, onde ele sabe o tempo que vai ficar. A prisão preventiva é por tempo indeterminado e sem ainda uma sentença definitiva, seja transitada em julgado ou mesmo terminativa. Como vocês mesmos sabem, os meus alunos da Estácio, eu trabalhei no Conselho da Europa durante 2013 e 2014, que compõe os 47 países. Então, é uma preocupação de fato, porque você manter durante muito tempo uma pessoa presa sem um prazo definido é uma preocupação mundial. E todas as legislações alienígenas têm tentado introduzir em sua legislação local um prazo razoável para esta duração, para que isto não possa ser entendido como uma antecipação de pena. Considerando que não há prazo
delimitado para o seu término, o grande questionamento que se faz é de que se de fato não pode se substituir o Instituto da Prisão Preventiva por um cumprimento antecipado de pena. Eu acredito que a doutrina e a jurisprudência vai ter que se debruçar sobre isso, porque se a pessoa for efetivamente culpada, não vou ter nenhum problema. O grande problema é que muitos inocentes estão presos dentro desta fórmula criada pelo Estado. Se pudéssemos comparar a prisão preventiva à tortura, eu faço isso de forma bastante acadêmica, para uma pessoa notadamente inocente, poder-se-ia dizer que, parafraseando as palavras bíblicas, mesmo inocente, Jesus foi traído por Judas Iscariotes, ou seja, portanto, conjecturar que uma pessoa presa indefinidamente poderia cessar o constrangimento, ela poderia até se autoincriminar, isso já foi feito, já tem bastante casos nos Estados Unidos com a questão da prisão de Guantánamo, poderia autoincriminar também outras pessoas notadamente inocentes. Evidentemente que a prisão preventiva teve um grande alavanco, todos esses processos, sempre abstratamente, pela própria vedação da lei orgânica da magistratura. Então, eu quero dizer para vocês que é importante todas essas operações que estão havendo para que nós possamos passar o Brasil a limpo, mas sem esquecer, de fato, o Estado democrático de direito, a ampla defesa, o contraditório, para que nós possamos ter realmente um país mais justo e mais fraterno. Eu quero saudar aí a professora Nachara, que é a coordenadora desse trabalho, aos alunos, à equipe, parabenizar e boa sorte. E brevemente, Deus permite, a gente vai estar junto de novo aí na Estácio. Um grande abraço. Tchau. Nós também enviamos uma pergunta para o doutrinador e procurador do Estado de Minas Gerais, o Dr. Rogério Greco, sobre o tema da colaboração premiada. Dr. Rogério Greco, atualmente vemos a mídia cada vez mais participante como fator externo nos casos de colaboração premiada, muitas vezes levando o teor das delações como verdades absolutas. Qual o papel da mídia, com sua influência popular, no âmbito das colaborações premiadas? E aí, galerinha da Estácio, meus amigos aí de Belém, da região norte toda, atendendo aqui a um pedido do meu querido irmão, meu amigo do peito, o Helder, e o Alisson também, respondendo à indagação número 3 de vocês com relação à influência da mídia, nas delações premiadas. É claro que a mídia influencia. A gente tem que ver muita coisa com reserva, mas hoje as delações, elas exercem, as contribuições exercem um papel assim, importantíssimo para a gente virar essa página do Brasil. Podem criticar, podem fazer, muitas e muitas situações não seriam descobertas se não fossem essas delações, essas contribuições, enfim. Então a mídia, infelizmente, ela é tendenciosa sim, ela opta por lados sim, porque ela olha o lado dela sim, mas a influência da mídia, ela tem feito, essa forçação de barra da mídia, ela tem feito também a opinião pública acordar, né? O brasileiro está despertando aos pouquinhos, e a gente vai tentar mudar esse Brasil aí da melhor forma possível, tá bom? Beijão no coração de todos vocês aí, beijão na galera da Estácio. Olha, eu fui aluno da Estácio, hein? Me formei na Estácio há muitos anos, valeu. Nós somos inteiramente gratos aos nossos especialistas que participaram conosco essa noite, o doutor Rogério Greco e o doutor Helder Lisboa. E com isso nós terminamos a edição de hoje do Jornal Penal. Boa noite. Boa noite. Honestidade é a qualidade de ser verdadeiro. A honestidade é feita de decência, honradez, lealdade. O homem honesto é aquele que não mente, não engana, não rouba. Ele não quer levar vantagem em tudo. Ele não aceita se envolver em negociatas. O homem honesto não se corrompe.